Livro O Espantalho. Capítulo 1. As chamas da fogueira dançavam vagarosamente sob a noite estrelada. De tempos em tempos, ouvia-se um estalo da madeira seca que fora usada para alimentá-la. Agachada ao lado das chamas, a bruxa sibilava suas palavras, enquanto segurava um coração em suas mãos, ainda quente e ensanguentado. Ao lado do corpo do caçador que jazia sem vida com o peito aberto, outro corpo feito de trapos e palha aguardava pacientemente o fim do ritual. A bruxa esticou sua mão em direção às chamas, à medida que as palavras fluíam entre seus dentes apodrecidos. Para todos aqueles que têm nos caçado, agora enfrentarão a ira de meu aliado. Nascido do ódio, o próprio mal reencarnado, a bruxa apertou sua mão enrugada contra a lâmina da adaga. O sangue escuro começou a escorrer, e ela esfregou os dedos contra a palma, deixando pingar sobre o coração estendido acima das chamas. Prosseguiu com seu ritual. Caçarás as almas de quem nos tem aversão, de década em década cumprirá sua missão, até que sangue nobre corra em seu coração. As gotas de sangue que caíam na fogueira se dissolviam no calor, erguendo uma fumaça enegrecida, que subia em redemoinhos. A velha bruxa enfiou o coração no peito do boneco feito de palha, cobrindo o buraco com varetas de galho seco. Apertou o peito com a mão cortada pela lâmina e ergueu a voz para proferir as últimas palavras. Pelo meu sangue profanado, dado-a-te para ser criado, levarás o meu legado, erga-te, meu querido espantalho. A fogueira ardeu em chamas, lançando enormes labaredas contra o céu. O corpo do caçador ardeu perante o calor, e a fumaça negra que subia do ritual retornou repentinamente em um redemoinho furioso, entrando no peito do corpo feito de palha, trapos e gravetos. O fogo se extinguiu, devolvendo a escuridão da noite à floresta. A bruxa aguardou com um sorriso macabro no rosto, pois sabia o que estava fazendo. Lentamente, as chamas da fogueira voltaram para iluminar o corpo inerte ganhando movimento. A velha gargalhava no ventre da floresta. O espantalho estava vivo. Capítulo 2. 120 anos depois, eu não quero entrar aí, disse Lily olhando para dentro do bosque no limite da fazenda. Vamos, Lily. Só precisamos pegar alguns gravetos para nossa fogueira, disse John, tentando encorajar a menina de apenas 5 anos. Mamãe disse que não é para entrarmos no bosque, disse Tommy, segurando a mão da irmã caçula. A mamãe não está aqui, e não tem gravetos no meio do milharal, disse John apontando para a plantação que cercava a velha casa de madeira. Seus 2 irmãos caçulas olharam na direção do milharal, que exibia tons pálidos sob o sol, e de volta para John, sem uma resposta segura para dar. Ela vai descobrir, disse Tommy. Sim, ela vai, confirmou Lily brava. É só vocês 2 não contarem, disse John. Betty, Ed, vocês vêm? Bethan deu um passo à frente e sorriu com a possibilidade de aventura, mas Ed hesitou. John revirou os olhos pela falta de coragem do irmão do meio. Ed, pegue Tommy e Lily e vão brincar no celeiro. Betty e eu vamos juntar os gravetos, ordenou aos irmãos. Betty começou a caminhar em direção às árvores, mas os outros 3 ficaram estáticos, apreensivos quanto à aventura proibida dos irmãos mais velhos. Vão! Rápido! Ordenou John com mais ênfase. Como querem fogueiras sem gravetos? Ed caminhou em direção aos irmãos, pegou Tommy e Lily pelas mãos e foram em direção ao celeiro, passando pelo milharal. Sabe que eles contarão para a mamãe. Não sabe? Questionou Bethan. Sei, sim, disse John. Só não sei qual dos 3. Ele riu e Bethan o acompanhou. Ele e sua irmã tinham apenas alguns meses de diferença e sempre tiveram uma conexão muito forte. Passavam o dia inteiro brincando juntos, quando eram apenas os 2. Com o tempo, veio Ed, depois Tommy e por último Lily. Estava feliz por estar apenas com sua irmã novamente. Venha! Não podemos demorar. Os 2 percorreram a floresta, caminhando sobre as folhas secas e pulando as raízes das árvores. Era outono e as folhas começavam a cair em tons marrons, alaranjados e avermelhados, seguindo o seu ciclo natural. John pegava os galhos secos e entregava à irmã, que esperava com os braços estendidos. Escolheu os gravetos mais secos e com menor número de pontas, pois seriam melhores para transportar e pegariam fogo com facilidade. John, você já foi além deste ponto? Perguntou Bethan,
olhando para o interior da floresta, por entre as centenas de árvores que os rodeavam. John acompanhou o olhar da irmã. Em alguma árvore, um pássaro cantava alegremente, empolgado com os raios de sol. Ele pegou um graveto no chão, tirou as pontas menores e colocou na pilha que a irmã carregava. Nunca fui lá, mas podemos ir algum dia. Sorriu, acariciando o rosto da irmã. Será que tem alguma cachoeira aqui perto? Gostaria de conhecer uma. Vamos descobrir. Se tiver, te levo lá, disse John entre a coleta de um graveto e outro. John, o que é aquilo? John olhou para a irmã, que direcionava sua atenção para uma árvore mais distante. De onde estava, ele não conseguiu ver e teve que caminhar até ela. Em uma das árvores, havia uma marca estranha. John deu passos cautelosos até ela, pedindo para que Betty aguardasse com o sinal de sua mão. John, o que é? Perguntou ela de longe. Ele ignorou a pergunta. Esticou os dedos e tocou a marca que fora feita na árvore. Alguém havia feito sulcos no caule com algum objeto pontiagudo, marcando um círculo com uma estrela no centro. Não era recente, pois a árvore já havia se curado da ferida. Ele tocou a marca e se sentiu estranho. Um arrepio atravessou a sua espinha. John, chamou Betty, ainda parada com a pilha de gravetos na mão. Ah, não é nada. Talvez um urso ou um lobo, disse ele saindo do transe. Vamos embora antes que a mamãe venha nos procurar. Dividiu a pilha com a irmã, pegando a maior parte, e saíram do bosque. A estrada de terra dividia o terreno da casa de seus pais com o do Sr. William. Enquanto caminhavam, eles observaram a casa do seu vizinho. Ele estava lá na varanda, como sempre. Era um velho rabugento que passava o dia sentado na cadeira de balanço feita de madeira com um rifle repousando no colo. Esse homem é estranho, observou Bethan. Muito estranho. Ele não gosta da gente? Sua irmã parecia triste. Parece que tentou comprar a nossa casa, mas o papai não quis. O velho identificou os dois na estrada e parou o movimento da cadeira de balanço, acompanhando-os com o olhar enquanto mascava algo. Ele me dá arrepios. Cochichou Bethan. Instintivamente, John trocou de lado com a irmã, na intenção de protegê-la. Encarou o velho de volta com toda a sua coragem. Como resposta, William se levantou, segurando a espingarda. Vamos, rápido, disse John. Apressaram o passo e entraram na porteira da casa de seus pais. John olhou sobre o ombro e viu que o velho ainda os observava. Por aqui, Betty, chamou a irmã, entrando no milharal. O caminho até a casa de seus pais seguia em uma linha reta na visão do vizinho. John sabia que no milharal ficariam escondidos. As folhas dos caules de milho batiam no rosto dos dois. Caminharam por instinto em direção à casa, até que chegaram a um clarão no meio da plantação. John congelou com o que viu e Betty logo depois. Nunca tinha visto ele de perto. É macabro. John largou a pilha de gravetos no chão e caminhou até o espantalho que se erguia além da plantação, fixado no fino tronco de madeira com os braços abertos. Betty largou os gravetos e caminhou receosa até o homem sem vida, feito de palha e trapos de pano. Ele é horrível. Precisa assustar os pássaros, explicou John. Tem que ser feio. Betty olhou para John e de volta para o espantalho. Poderia assustar o Sr. William também. Ele tinha o rosto feito de juta. Havia buracos no tecido no lugar destinado aos olhos e nariz. Na boca, o pano estava desfiado como se fossem dentes afiados. Um chapéu na cabeça o protegia do sol e dele desciam finos fios de palha, formando seu cabelo. O corpo era coberto com uma camisa e uma calça, ambos desbotados pelo tempo. Nas extremidades, mãos e pés eram feitos de palha e galhos de madeira. Ele poderia assustar a todos nós, John. Joon. Veio o grito da casa de seus pais. Os dois irmãos se olharam e correram pela plantação, deixando os gravetos aos cuidados do espantalho. John levou as mãos em frente ao rosto para se proteger das folhas. Quando elas acabaram, ele se deparou com a velha casa de madeira. Sua mãe estava na varanda com o seu vestido branco, as mãos na cintura e uma expressão brava. Atrás dela, Lily se escondia, espiando pela lateral do corpo. Mamãe, disse John desviando o olhar para baixo, resignado. Vocês foram ao bosque. Sabem que não devem ir lá. O que estavam pensando? Mamãe.
Seu pai vai ficar sabendo que você desobedeceu. Lily fechou os olhos, enfiando o rosto contra o vestido. Fui eu, mamãe. Bethan tomou a frente do irmão. Eu pedi pro John me levar lá. Queria pegar gravetos para fazer uma fogueira. Sua mãe mudou a expressão, diminuindo seu ímpeto. Ela sempre tratou Bethan diferente dos irmãos, como se sentisse remorso caso a repreendesse. Respirou profundamente e relaxou o corpo. Filha, você sabe que pode se perder no bosque. E ainda queria levar seus irmãos? Me desculpe, mamãe, disse ela em um tom arrependido. Eu só queria uma fogueira especial para o papai poder contar histórias de terror. Bethan sabia como contornar a fúria de sua mãe. Caminhou até a varanda e a abraçou. John ficou observando a cena, grato por não levar uma surra. Quase sempre era o culpado por tudo o que acontecia. Depois do abraço, sua mãe se dirigiu à cozinha. Lily colocou a língua na direção de John, em sinal de desafio. Bethan esperou até que a mãe deles entrasse na casa para lhe dirigir um sorriso, dizendo que estava tudo bem. Mesmo sem a surra, ambos foram punidos. Como castigo, sua mãe ordenou que buscassem 20 baldes de água do poço, que ficava distante da casa, limpassem o celeiro, o galinheiro e os vidros da casa. A tarde passou muito rápido e logo eles já estavam se arrumando para o jantar. O sol havia se posto no horizonte e as sombras da noite já pairavam sobre a fazenda. Fizeram a oração à mesa como de costume. Os 7 de mãos dadas, sua mãe recitando as frases e as crianças repetindo. O jantar era ensopado de frango. Lily reclamou do pedaço que viera em seu prato, mas um olhar severo de seu pai a fez mudar de ideia e comer sem reclamar. Terminaram o jantar sem tocar no assunto do bosque e John suspirou aliviado. Sua mãe o havia poupado desta vez. Após a refeição, Bethan levou Tommy e Lily para a cama. Os dois protestaram, porque queriam participar da fogueira e dos contos de terror. Tommy esbravejava dizendo que já era um homem feito. Bethan apenas riu e os mandou para a cama, cantando uma canção de ninar que aprenderá com sua mãe. John ajudou com a louça e logo os 4 estavam reunidos diante da fogueira feita com as toras de madeira que ficavam armazenadas no celeiro. Os gravetos mal conseguiram sustentar a chama da fogueira e se tornaram cinzas rapidamente. Uma fina fumaça subia até o céu estrelado e a luz do fogo iluminava parcialmente o rosto do pai deles. Então eu estava lá, sozinho e desamparado, com minha espingarda descarregada, contava Evans, o pai das crianças. Entrei na casa e ouvi o barulho de novo. Perguntei novamente, tem alguém aí? Bethan estava abraçada nas pernas, Ed roía as unhas e John escutava despreocupado, escorado no tronco de madeira deitado sobre o chão. Provavelmente ele era o mais corajoso dos 3. Caminhei devagar no meio da escuridão, tremendo a cada passo, até que uma mão pegou no meu ombro. Ed e Bethan sentiram algo tocar seus ombros e foi inevitável soltar um grito que ecoou por toda a fazenda, talvez até pelo bosque. Annie, a mãe das crianças, havia se esgueirado pelas sombras para assustá-los. Os meninos estavam pálidos e os pais deles riam sem parar. Não tem graça, papai, protestou Bethan. Ed estava assustado demais para reclamar. John havia pressentido o truque e repousava tranquilo próximo ao pai. Vocês devem ter acordado até o Sr. William e sua família, disse Annie divertida. Ele tem família? Perguntou Bethan com curiosidade. Acho que sim, respondeu Evans, mas eu nunca vi. Ele é estranho, disse Bethan. Muito estranho, concordou Ed. Ele nos observou hoje mais cedo, confessou Betty. Como assim? Perguntou Evans olhando para John. Ele ficou nos encarando da estrada até entrarmos em casa, respondeu John. Annie e Evans se olharam. Amanhã vou falar com ele, disse Evans encerrando o assunto. Papai, conta outra antes da gente ir dormir? Pediu Ed. Sim, papai. Conta, conta, ecoaram John e Bethan. Evans hesitou, mas Annie fez um sinal de aprovação para ele. Tudo bem. As crianças comemoraram e se acomodaram para ouvir outra história macabra que seu pai se preparava para contar. Na casa do meu avô, havia um quarto que todo mundo pensava ser assombrado, começou ele. Um rangido veio de longe. Todos olharam em direção à casa a tempo de ver a porta de madeira da sala se fechando. Annie arregalou os olhos assustada encarando Evans, que se levantou de imediato. Fiquem aqui,
ordenou. Caminhou em passos decididos até a casa, enquanto os outros aguardavam na fogueira. Tudo o que se ouvia era o crepitar da madeira ardendo no fogo e grilos fazendo sua canção noturna. Mamãe, papai vai nos assustar? Perguntou Ed. Espero que não, meu querido Ed. Porque nem eu estou esperando esse susto, respondeu Annie docemente. Escutaram um som de uma batida seca no segundo andar da casa, seguido do silêncio. Os quatro se olharam, perguntando-se o que havia acontecido. Annie se levantou para ir em direção à casa, quando o vidro do segundo andar se estilhaçou e algo foi arremessado para fora. Ed e Bethan gritaram com o susto. John ficou paralisado de medo. Annie não conseguiu ver o objeto que aterrissou no escuro. Evans chamou em direção à casa. Não tem graça, Evans. Estamos com medo. Annie avançou em direção ao objeto, ignorando a escuridão da noite. John a seguiu, porque sentiu que deveria protegê-la. A poucos passos do objeto arremessado, os dois viram que Evans saía da porta de casa, com sua silhueta precariamente iluminada pela luz do lampião. Você ficou louco, Evans? Protestou Annie indo até o objeto arremessado para pegá-lo. O que pensa que está fazendo? As palavras faltaram quando sentiu na sua mão os cabelos cacheados do marido. Ao erguer aquele objeto redondo, feito de carne e osso, na altura do rosto, seus piores pesadelos tomaram vida. John deu um grito abafado e levou as mãos à boca. Annie começou a chorar desesperadamente por 3 motivos. Porque o dono da silhueta que surgira na porta vinha ao seu encontro, porque temia pela vida de seus filhos menores e porque nas mãos segurava a cabeça decepada de seu marido. O que é isso, mamãe? Perguntou Bethan assustada perto da fogueira. Pegue seus irmãos e fuja, ordenou Annie olhando para John. A figura que apareceu na porta da casa começou a andar vagarosamente na direção deles. Em cada uma das mãos trazia uma foice pequena, curvada como a lua minguante. Seus passos eram decididos, e não era possível ver o seu semblante com a escuridão da noite. Annie correu até a fogueira, apanhou um pedaço de madeira em chamas e encarou o assassino de seu marido. Corram, crianças! Vão buscar ajuda! Gritou para os 3. Ed já havia entrado correndo na plantação de milho. Bethan congelou e John teve que puxá-la pelo braço. Vamos, Betty! Gritou empurrando-a. Mas e o Tommy e a Lily? Mamãe vai cuidar deles. Vamos! As pernas de Bethan recuperaram os movimentos e ela entrou no milharal logo atrás de Ed. Antes que John seguisse os irmãos, resolveu olhar para sua mãe uma última vez, mas se arrependeu de tê-lo feito. Quando a figura se aproximou das chamas, a luz do fogo iluminou seu corpo esguio e John reconheceu o espantalho sinistro que estava pendurado na madeira algumas horas atrás. Annie ergueu a tocha em sua direção, tentando golpeá-lo. A madeira o acertou, mas o espantalho não se abalou com o golpe. Cravou a lâmina de uma das foices no estômago de Annie e com a outra desferiu um golpe brutal, decepando sua cabeça. John não conseguiu conter as lágrimas e nem o grito que tentou, sem sucesso, abafar com a mão. O espantalho ergueu a cabeça na sua direção, e ele sentiu o terror percorrer todos os músculos do seu corpo. Ficou paralisado e sentiu suas mãos suarem. O que havia se apoderado de Bethan segundos atrás parecia ter passado para ele. O espantalho se virou na direção de John, passando ao lado da cabeça sem vida de sua mãe. As lâminas da foice pingavam sangue, e John se perguntava se havia ali também o de Tommy e de Lily. De dentro do milharal, Bethan surgiu para salvá-lo. Deu um grito quando se deparou com o homem de palha, mas teve coragem suficiente para levar John consigo. Os dois correram entre os caules de milho, cruzando os braços na frente do rosto para que as folhas não o acertassem. Onde está Ed? Perguntou John enquanto corria. Eu o perdi. O milharal era relativamente grande para uma fuga. Eles fugiam sem ter noção de aonde estavam indo. Quando as folhas de milho pararam de acertar seu rosto, John abaixou os braços e percebeu que estavam no meio da plantação onde o espantalho ficava pendurado. O tronco de madeira que servia de suporte estava vazio. Onde estamos? Perguntou Bethan quando saiu do meio da plantação. John levou o dedo indicador até a boca. Faça silêncio. Bethan concordou balançando a cabeça. O que vamos fazer? Cochichou ela. Vamos pedir ajuda ao Sr. William. Você está louca? Ele nos odeia.
Respondeu John no mesmo tom de voz. Escute. Na direção da fogueira, ouviram o farfalhar das folhas e caules de milho se movendo na escuridão. O espantalho atravessava a plantação, sem pressa alguma, para matá-los, como se soubesse que, no final das contas, eles jamais escapariam. John e Bethan escutavam o espantalho se aproximando, mas não conseguiam enxergar muito além da densa plantação. O celeiro. Vamos até o celeiro. John tentou se orientar, tentando saber para que lado ficava a casa e o celeiro. Parecia muito mais difícil do que o normal, talvez pela escuridão ou pelo pavor que estava sentindo. Ouviram o som das folhas de milho mais próximas e fugiram antes que pudessem se deparar com o medonho espantalho. John e Bethan correram pela lateral da casa em direção ao celeiro. Ele corria à frente puxando sua irmã pela mão. Nunca havia sentido tanto medo em sua vida. Apenas a lua iluminava a entrada do celeiro de madeira e os irmãos precisaram se movimentar quase por instinto. John não sabia se o espantalho possuía algum sentido aguçado, talvez fosse capaz de farejar o medo das pessoas. Se fosse isso mesmo, eles jamais escapariam com vida. Betty, por aqui. Ele puxou Bethan, conduzindo a irmã por entre a coxilha e os barris de madeira. Esconderam-se atrás de uma das paredes de madeira, com a esperança de não serem encontrados pelo espantalho. O vento da noite entrava no celeiro pela grande abertura da porta. Estavam agachados e John sentiu suas pernas começarem a doer. Escutou sua irmã fungar e percebeu que Bethan estava chorando. Não chore, Bethan, tentou consolá-la. Ele matou a mamãe e o papai, disse ela em um cochicho lamurioso. Tommy e Lily também? Onde foi parar o Ed? Por que esse monstro demora tanto? John levou as duas mãos ao rosto da irmã e sentiu as lágrimas umedecerem suas mãos. Betty, eu não sei o que aconteceu com eles, mas agora estamos apenas você e eu e não quero perdê-la. John aproximou o rosto e beijou Bethan na testa com ternura. Sua irmã o abraçou e ficou imóvel quando ouviram um barulho fora do celeiro. Ajoelhados, os dois se abraçaram e John era capaz de sentir os batimentos frenéticos do coração da irmã. Escutaram um passo. E mais outro. John sentiu um aperto no estômago e a respiração acelerando. Na porta, uma figura se materializou. Pela silhueta, que carregava um par de foices, só podia ser ele. A tímida luz do luar projetava sua sombra para dentro do celeiro, esticando-a até próximo deles. Bethan escondeu o rosto no peito de John. Chorava baixinho, mas, no silêncio da noite, parecia uma lamúria crescente. Pelas frestas das madeiras, John acompanhou o homem de pano caminhar lentamente na direção deles. Esfregava a lâmina de uma foice contra a outra e depois as arrastou contra a parede, emitindo um som estridente de ferro rasgando a madeira. A silhueta cresceu e o som aumentou. John fechou os olhos e quando abriu se deparou com o espantalho do outro lado. Um movimento dele e uma das foices atravessou sua ponta na madeira. Bethan gritou compulsivamente e John a segurou mais forte, como se pudesse afastá-la do perigo. O espantalho usou a outra foice, arrancando uma das madeiras que formava a parede. John acompanhou a sua irmã no grito, enquanto a criatura os observava. O espantalho esticou a mão de palha na direção de John, que fechou os olhos como se isso o fizesse sair de um sonho ruim. Ouviram um disparo e a bala atravessou o rosto de pano do espantalho. Ele mal se moveu com o impacto do tiro, mas olhou na direção do atirador, revoltado com a ousadia. Na porta do celeiro estava o Sr. William, com uma espingarda e um lampião. Crianças, venham pra cá! Gritou, e efetuou outro disparo no peito da criatura. Desta vez, o tiro fez o seu efeito e o espantalho cambaleou para trás. John puxou Bethan pela mão e os dois correram na direção do vizinho. Fujam daqui, ordenou o Sr. William, atirando o lampião no chão. O óleo se espalhou pela palha seca e um rastro de fogo surgiu no interior do celeiro. O senhor viu o Ed? Gritou Bethan enquanto John tentava arrastá-la para longe daquele monstro. Eu não vi ninguém. Corram! Corram! O fogo começou a se espalhar. Ainda que as chamas não fossem altas, consumiam tudo o que encontravam pelo caminho. O espantalho recuou com medo do fogo. Usando suas pequenas foices escalou a parede lateral, puxando seu corpo sobre as chamas. William arregalou os olhos assustado com a criatura que avançava em sua direção.
Apontou a espingarda e fez mais um disparo. A bala acertou o alvo, mas foi como se houvesse passado no vazio. Ele segurou a coronha entre o braço e o corpo, puxou o cano para baixo, para colocar mais balas. Nervoso e ansioso, William levou a mão ao bolso sem sucesso por 2 vezes. Quando conseguiu colocar a munição e fechar o cano, o espantalho já estava na sua frente. Encarava-o com seus olhos demoníacos de puro ódio, 2 órbitas vazias no rosto de pano. William girou a arma, mas não foi tão rápido quanto a foice que desceu com violência, enterrada no seu ombro direito. O dedo estava no gatilho e o golpe fez a espingarda disparar. Ele sabia que não tinha chance e tomou uma decisão. O espantalho ergueu a outra foice para desferir o golpe fatal, e William, em um ato desesperado, empurrou seu corpo contra aquela criatura do inferno, atirando ambos para dentro do fogo. Em seu coração, tudo o que ele desejava era que as crianças ficassem bem. Capítulo 3. 30 anos depois, Wendy estava escondida atrás da perna de seu pai, segurando-lhe as calças, enquanto ele conversava com o vendedor à frente da casa de madeira. Vocês irão adorar esta casa. É aconchegante, espaçosa, tem uma ótima vista para o bosque, tem lareira. Catherine revirou os olhos, entediada, enquanto o grande e gordo homem da cidade seguia falando das inúmeras qualidades da casa. A mãe das 2 meninas já havia desistido da conversa e entrado na casa para conhecer o seu novo lar. Seu pai, Lucas, era marceneiro, fazia móveis e consertava carroças. Juntou tudo o que ganhou arduamente e foi até a cidade. Lá, ele descobriu que a casa estava à venda por uma ótima oferta, fechou o negócio e voltou contente para contar à esposa e às filhas. O vendedor continuava falando da qualidade da madeira, do telhado, do ar puro e até do solo. Ele simplesmente não parava de falar. O que houve com a outra família? Seu pai o interrompeu. Wendy olhou para Catherine e sorriu. Faltavam-lhe os 2 dentes da frente. O vendedor foi pego de surpresa e pareceu não ter gostado muito da pergunta. Ele trocou o peso de uma perna para outra, coçou o queixo enquanto pensava. Tinha uma família aqui uma vez, começou ele, buscando pela memória. 3 ou 5 filhos, talvez. Parece que o primogênito alimentava um amor pela irmã, enlouqueceu, e o homem interrompeu a história, olhando para as meninas e de volta para Lucas, sinalizando que o final era um tanto inapropriado para elas. Catra, leve a Wendy para conhecer nossa nova casa, ordenou com ternura. Não saiam do cercado. Tá bom, papai. Vem, Wendy, disse Catherine, esticando a mão para a irmã mais nova. Seu pai esperava que elas entrassem na casa, mas Catherine queria conhecer toda a fazenda, porque, no seu antigo lar, quase não havia espaço para brincar. Contornaram a lateral da casa chegando até o mato alto que se estendia por uma grande área. No centro, dela uma cruz de madeira se erguia, vazia. A madeira já estava apodrecida pelo tempo. O que é aquilo? Perguntou Wendy. Deve ser onde se pendura as meninas que não obedecem. Zombou Catherine fazendo cócegas na irmã. Wendy gargalhou e começou a correr. Catherine deu uma vantagem a ela e logo a seguiu. A menina avançou para dentro do capim alto, sorrindo e provocando a outra. A perseguição seguiu até que chegaram ao cercado. A pequena já estava por sair dele, quando sua irmã a segurou. Não podemos passar do cercado. Wendy ergueu a cabeça, tomando consciência de onde estavam. Seu cabelo era curto com belos cachos castanhos descendo em cascata. Sua visão se estendeu além da estrada, chegando ao terreno do vizinho. Catra, aquele homem não obedeceu também? Catherine acompanhou o olhar da irmã, no meio da plantação do vizinho, e descobriu o motivo da pergunta. Um espantalho estava pendurado em uma cruz de madeira, semelhante ao que haviam visto há pouco tempo. Sim, parece que, quando penduraram lá, ainda era um menino. Zombou. Eu não quero ser pendurada também. Gritou Wendy correndo em direção à nova casa. Catherine sorriu da inocência da irmã e se virou para segui-la, mas não antes de notar que um homem a observava da varanda da casa, além do espantalho. Instintivamente, correu na direção do pai e do homem gordo da cidade. Moço, quem é aquele homem? Perguntou ela apontando na direção do vizinho. Lucas e o vendedor observaram na direção da casa, mas não havia ninguém lá.
Demoraram algum tempo procurando e pareceram desistir. Deve ser apenas o vizinho, disse o vendedor. Aliás, um ótimo vizinho. Não há muitos por aqui, mas com certeza são os melhores. Frustrada com a resposta e com o sumiço do homem, Catherine abandonou a conversa que, aparentemente, duraria dias e foi conhecer a casa. Era uma grande casa de madeira de 2 andares. Ela percorreu o primeiro andar, no qual havia a sala, com os sofás dispostos ao redor da lareira e uma pequena mesa de madeira que sustentava um vaso de porcelana com flores mortas e ressecadas. A sala de jantar ficava logo ao lado, com uma mesa grande completamente comida pelos cupins. Havia um fogão a lenha, feito de pedras, e uma chapa metálica que apresentava pontos de ferrugem. Mamãe? Chamou. Aqui em cima. Ouviu a voz do topo das escadas. Catherine subiu as escadas passando a mão pelo corrimão decorado com entalhes, sentindo o toque seco da madeira. Havia um cheiro de mofo, que ia sendo retirado conforme o ar circulava pela casa, vindo direto das portas e janelas. No final da escada, ela se deparou com um corredor que dava acesso para os quartos. Ouviu a movimentação em um deles e foi ao encontro de sua mãe e sua irmã. As duas arrumavam as camas, tirando os lençóis antigos para trocá-los pelos que haviam trazido. Quando Wendy a viu, correu para trás de sua mãe. Ela quer me pendurar na madeira, acusou. Laura dirigiu um olhar divertido para sua filha mais velha, que sorriu de volta. Se você for uma menina levada, eu mesmo vou te pendurar. Eu não sou uma menina levada, retrucou Wendy. Então, quero que tragam as suas coisas para o quarto e quero as 2 de banho tomado para o jantar, porque já basta o cheiro dessa casa. No decorrer da tarde, todos os esforços foram voltados para a organização. Laura e as meninas colocaram a casa em ordem, enquanto Lucas, já livre do vendedor, usou a foice para cortar o capim alto fora da casa. Conforme a ordem da mãe, as meninas foram para o banho. Wendy protestou até que Catherine a lembrou da cruz de madeira. Trocaram de roupa e pentearam os cabelos. Wendy estava distraída com a boneca de pano e o amigo dela, feito de sabugo de milho. Vou lá ver se o jantar está pronto, disse Catherine. Eu já volto. Wendy sequer a escutou, encenando um encontro com os 2 bonecos. Catherine começou a descer as escadas. Ouvindo a voz dos pais conversando na cozinha, se agachou e reduziu o ritmo até ficar em um lugar onde achava que não poderia ser vista. Seu pai estava sentado tomando café e sua mãe logo à frente dele. Eram 5 crianças, pelo que ele me disse. O filho mais velho matou os pais e os 3 irmãos menores. 2 deles enquanto dormiam. Eram menores que a Wendy. Catherine levou a mão à boca, apavorada com a história. Ela não conseguia ver a expressão de sua mãe, mas pensava também estar apavorada. Parece que um deles conseguiu escapar, mas o acharam morto na estrada, concluiu Lucas, levando a caneca até a boca. Será que o garoto estava possuído? Perguntou Laura. Temos que chamar o padre para benzer essa casa. Sim, eu farei isso, disse Lucas. Vamos só arrumar as coisas antes e eu vou até a cidade buscar. Catherine estava apavorada com a ideia de ter um espírito ruim na casa. Subiu os degraus de costas para não ser notada até que algo tocou as suas costas. Ela não conseguiu conter um grito. Quando olhou para trás, Wendy ria do susto que a dera. Por que está espiando? Perguntou a menina segurando a boneca de pano. Eu? Não. Estava espiando. Tentou se defender. Laura apareceu preocupada no pé da escada, atraída pelo grito. O que houve? Ela estava espiando, disse Wendy apontando para Catherine. Eu dei um susto nela. E acho que foi pouco, disse Laura encarando Catherine com ar de reprovação. Venham. O jantar está pronto. Os 4 sentaram-se à mesa para a refeição. O jantar da noite foi uma sopa feita de legumes que haviam trazido da cidade. Com a mudança, não houve tempo de comprar provisões, mas o pai das meninas prometeu que no dia seguinte iria até a cidade e traria cordeiro para o jantar. Wendy ficou feliz, pois odiava legumes. Depois do jantar, Lucas acendeu a lareira e Laura levou as meninas até a cama. As 2 ficaram acomodadas em um único quarto com suas camas dispostas lado a lado. Wendy pediu para ficar na que estava próximo à janela. Ambas foram acariciadas e receberam um beijo de boa noite. E logo adormeceram.
Era meio da noite quando Catherine sentiu a mão pequena da irmã balançar seu corpo. Acordou com um susto e olhou pela janela. Estava escuro e chovia bastante. Ao longe era possível identificar os relâmpagos que desciam rapidamente até o chão. O que foi? Perguntou ela, piscando os olhos lentamente, com a voz sonolenta. Acho que o homem saiu do castigo. O quê? O homem que estava pendurado. Eu vi ele lá embaixo olhando para mim. Foi só outro pesadelo. Wendy. Igual ao menino que você via na outra casa, disse Catherine erguendo o cobertor, oferecendo um lugar para a pequena. Vem. Dorme comigo. Cat, o que é? Posso trazer minha boneca? Pode trazer sua boneca. Wendy foi até a cama. Cobriu o boneco de sabugo de milho como se o tivesse deixado ocupando seu lugar na cama, voltou com a boneca nas mãos, se aninhou e dormiu nos braços de Catherine. O dia amanheceu com os resquícios finais da chuva. As gotas pingavam das folhas que ainda restavam nas árvores. Da varanda da casa, Catherine sentia o cheiro da terra molhada. O capim que o seu pai havia cortado estava acomodado em um monte próximo do cercado. O terreno parecia bem maior com a retirada do mato alto. Elas passaram a manhã ajudando sua mãe a limpar a casa, o que era cansativo e sem empolgação. Quando finalizaram, Wendy acompanhou sua mãe para fazer a refeição, enquanto Catherine observava as árvores mais ao longe. Catra, venha comer, chamou sua mãe da cozinha. Ela abandonou a visão do bosque que contornava a nova casa de seus pais para se juntar à sua mãe e irmã. A refeição era composta por um pão duro do dia anterior e ovos mexidos. Laura serviu para as 3. Seu pai havia saído cedo para buscar provisões e, pela conversa que Catherine ouviu à noite, consultar um padre. Papai vai demorar? Perguntou Wendy. Deve chegar só à noite, querida, respondeu Laura. Eu quero uma cortina na janela, disse Wendy enquanto pegava um pouco de ovo com a colher. Por que uma cortina? Está com medo dos relâmpagos? Não, respondeu Wendy. É por causa do homem pendurado. Ele fica me vigiando pela janela. Homem pendurado? Laura parecia confusa. Catherine balançou a cabeça negativamente, afastando o assunto. Laura entendeu e sutilmente tentou mudar o rumo da conversa. Tudo bem, Wendy, vou pedir ao seu pai que compre uma cortina bem bonita. Sorriu para a menina, que devolveu um sorriso banguela. O que pretendem fazer durante o dia? Vamos brincar lá fora, disse Wendy. Vamos procurar alguns sabugos de milho para fazer uma família pro boneco da Wendy, disse Catherine. Ele está tão sozinho, lamentou a menina. Mas, e sua boneca de pano? Perguntou Laura. Ela não quer namorar ele, porque não é feito de pano, disse Wendy com a testa franzida, decidida. Laura ergueu as sobrancelhas, admirada com a exigência de uma boneca de pano e sorriu para as filhas com afetuosidade. Eu vou terminar de arrumar as coisas e descansar um pouco. Estou com uma enxaqueca terrível. Mas você vai ficar boa? Perguntou Wendy. Vou sim, querida, respondeu Laura, dando um beijo na testa da filha para tranquilizá-la. Brinquem atrás da casa, porque não quero suas roupas sujas de lama. E não entrem no celeiro, porque lá é onde o pai de vocês vai fazer a oficina dele. As duas saíram da casa, enquanto o sol, tímido, escondido atrás das nuvens, lançava pouca luminosidade. Brincaram de pegar, de esconder e de caçar sapos. Wendy era incansável e se entediava com facilidade. Será que a lama já secou? Quero brincar lá na frente. Não sei. Vamos lá ver, sugeriu Catherine. Mas não se suje ou a mamãe vai pendurar nós duas. Contornaram a casa e descobriram que o terreno não estava tão úmido quanto esperavam. Poderiam brincar por ali. Olha, Catra, Wendy puxou seu vestido apontando para o terreno do vizinho. Eu disse que ele tinha saído do castigo. O suporte de madeira, que antes sustentava o espantalho pendurado, estava completamente vazio. Catherine estremeceu, mas sua mente tentou assimilar algo que fizesse sentido. O dono deve ter tirado ele por causa da chuva, Wendy. Amanhã ele pendura de volta. Wendy pareceu aceitar bem a explicação e rapidamente se distraiu com uma borboleta que passou voando em direção ao cercado. Catherine sentiu uma pontada de preocupação, mas tentou se conformar que estava apenas sendo levada pela imaginação fértil da irmã. Acompanhou a pequena até o cercado. Olha, tem milho lá,
Disse Wendy apontando além do cercado vizinho. Podemos pegar alguns? Não, Wendy. Isso seria roubar. E se a gente pedir um para o dono da casa? Mamãe mandou a gente não sair do cercado. Meu boneco não pode ficar sem família. Catherine hesitou. Por favor, por favor, por favor. Está bem. Vamos pedir um e vamos embora. Nada de contar para mamãe, entendeu? Wendy sorriu concordando com o plano. Catherine segurou a mão da irmã e atravessaram a rua de areia e pedregulhos. Passaram por baixo do cercado do vizinho e avançaram entre a plantação de milho, que exibia tons pálidos de amarelo. Para as duas, tudo parecia grande demais. Seguiram pelo caminho feito entre os caules de milho, já visualizando a grande casa. As duas conferiram a cruz de madeira, destinada ao espantalho, onde um corvo havia pousado. A ave grasnava para elas, sacudindo a cabeça. Um passarinho preto, disse Wendy, inocente. Chegaram perto da casa. Era de madeira igual à de seus pais, mas parecia muito mais castigada pelo tempo. A madeira tinha algumas falhas feitas com objetos pontiagudos. Tem alguém aí? Perguntou Catherine. Seguiram com passos cautelosos. Na varanda, havia uma cadeira de balanço feita de madeira. Nuvens negras se agrupavam no céu, indicando uma nova tempestade. Era final de tarde e logo iria escurecer. Acho que não tem ninguém, sussurrou Wendy. Vamos pegar o milho e ir embora. Catherine franziu o senho para a irmã. E voltou a chamar olhando para a casa. Tem alguém aí? Subiram os degraus da escada de madeira da varanda, que rangiam a cada passo dado pelas duas irmãs. A porta da frente estava aberta. Um cheiro forte e nauseante vinha de dentro da casa. Wendy, espere aqui. Grite se vir alguma coisa. Eu não quero ficar sozinha. Não vai ficar. Eu já volto. Wendy se encolheu na área e cobriu os olhos com as pequenas mãos. Catherine avançou em direção ao interior da casa, ignorando o odor nauseante. Na sala, ela viu um altar de madeira repleto de velas, com diversos símbolos feitos na parede em formato de círculos e estrelas. Alguém está me ouvindo? Ouviu um forte zumbido vindo de um dos quartos. Esticou a cabeça tentando enxergar o que havia. Sentiu um arrepio atravessar sua espinha. Apertou as mãos contra a lateral do corpo enquanto chegava próximo da porta semi-aberta. No chão, ela se deparou com sangue. Um rastro manchava as madeiras do piso, seguindo até o interior do quarto. Catherine abriu a porta devagar e o cheiro quase a derrubou. Sobre a cama, o dono da casa jazia morto com moscas sobrevoando seu corpo. Ela ficou completamente apavorada com o que estava vendo, mas só não conseguiu conter o grito quando viu que o corpo estava sem a cabeça. Saiu correndo da casa em direção à irmã. Vamos sair daqui, Wendy, disse enquanto puxava sua irmã pelo braço. Ele não quis dar um milho? Catherine não respondeu. Segurou sua irmã e correu o máximo que conseguiu até a casa de seus pais. Atravessaram o milharal, enquanto Wendy protestava que queria apenas uma espiga. Passaram pelo gramado da casa e entraram ofegantes na sala. Laura estava deitada na cama quando Catherine chegou chorando e soluçando. Wendy ficou no quarto das meninas, completamente perdida sobre o que estava acontecendo. Após ouvir a filha mais velha, Laura lhe deu um abraço afetuoso, tentando tranquilizá-la. Disse que aguardariam Lucas chegar para ir ver o que havia acontecido com o vizinho. As três desceram até a sala, acenderam a lareira e aguardaram pelo patriarca da família, que não deveria demorar. Wendy brincava sentada sobre o tapete, completamente desinformada do assunto, e Catherine estava deitada no colo da mãe, que afagava seus cabelos. Logo ouviram o som dos cascos do cavalo que puxava a carroça de Lucas. Primeiro mais distante na estrada, e depois já dentro do cercado da casa. O som dos cascos cessou à medida que o cavalo começou a pisar na terra fofa. Ouviram uma movimentação pelo lado da casa. Lucas conversava com alguém. Quando ambos entraram pela porta, elas identificaram que a companhia dele era o padre da cidade. Vestia uma roupa negra comprida que chegava até os pés, tinha o rosto redondo e o nariz achatado. Lucas percebeu pelo rosto da esposa que algo estava errado. O que aconteceu? Perguntou preocupado. Boa noite, padre. Laura sorriu de forma forçada para eles. Aceita um café? Sim. O padre fez uma mesura para ela.
Laura deixou as filhas na sala e o chamou para a cozinha com um aceno da cabeça. Encheu o bule com água e colocou sobre o fogão a lenha para esquentar. O que está acontecendo? Perguntou Lucas. Catra achou o vizinho morto na casa dele, respondeu Laura com os braços cruzados. Parece que a cabeça não estava no corpo. O padre arregalou os olhos. O que ela foi fazer lá? Perguntou Lucas aturdido. Foram pedir uma espiga de milho para fazer um boneco, disse Laura. Crianças, padre, vamos lá dar uma conferida? Perguntou Lucas. O padre hesitou, completamente apavorado. Antes que pudesse responder, algo atingiu a parede da casa pelo lado de fora, emitindo um barulho seco causado pelo impacto na madeira. Os três se entreolharam. O que é isso, mamãe? Perguntou a voz doce da filha caçula lá da sala. Lucas passou por elas, fazendo sinal para que aguardassem. Saiu pela porta e caminhou até a lateral da casa segurando um lampião para iluminar o caminho. Deparou-se com um corvo caído no chão, ao lado da parede de madeira. Provavelmente havia quebrado o pescoço com a batida. Girou nos calcanhares para explicar às crianças que não havia com o que se preocupar quando escutou o mesmo barulho vindo do outro lado. Lucas, o que foi isso? Não é nada, querida. Foi apenas um pássaro que bateu na parede da casa. Andou até a outra parede e achou mais um deles. Ouviu mais um barulho, mas agora de vidro se estilhaçando. Correu até sua família para ver se estavam bem. Todos estavam apavorados e as meninas começavam a chorar. O que é isso, papai? Chorou Wendy. Por todos os lados, a casa era golpeada. Até que o barulho cessou. Os cinco estavam perto da lareira quando escutaram um som de algo pontiagudo penetrando a madeira pelo lado de fora da casa. Um segundo golpe mais acima. Outro. E mais outro. Assim sucessivamente até que um vidro da janela do segundo andar foi quebrado. Alguma coisa pulou para dentro do quarto e caminhou vagarosamente em direção ao corredor. Wendy e Catherine se abraçaram nos pais, que acompanhavam com o olhar a trajetória dos passos. Quando o som parou, no topo da escada, algo foi atirado para baixo, quicando pelos degraus até parar no piso da sala. As mulheres gritaram de pavor, o padre fez o sinal da cruz e Lucas sentiu seu estômago embrulhar diante da cabeça decapitada. O assassino começou a descer a escada vagarosamente. Vão! Saiam daqui! Gritou Lucas. Fujam! As meninas saíram correndo para a rua, Laura e o padre foram logo atrás. De lá, eles ouviram os gritos e o som da luta de Lucas com seu agressor. O padre correu até a carroça e ajudou Wendy a subir. Leve suas filhas para a cidade. Vou ajudar o seu marido. Laura concordou e subiu na carroça. O padre se virou para pegar Catherine e se deparou com a figura medonha vindo em sua direção. Homem pendurado, disse Wendy. Diante do espantalho, Catherine entrou em pânico e saiu correndo em direção ao celeiro. Laura gritou seu nome, mas não havia tempo para buscá-la. O padre deu um tapa nas ancas do cavalo, que relinchou e partiu em direção ao cercado da fazenda. Ele se certificou de que elas conseguiriam fugir, mas não pode esperar mais, porque o espantalho já se aproximava. Ergueu a batina com as mãos e fugiu, desajeitadamente atrás da menina. Catherine! Gritou o padre. A menina já estava entrando no celeiro, pela grande porta de madeira. Não entrem aí. O padre ouviu uma voz atrás de si, mas quando olhou para trás, tudo o que conseguia ver era o espantalho correndo em sua direção. Por sorte, ele chegou ao celeiro antes que o espantalho o pegasse. Entrou pela porta, encarando a escuridão. Desde que a cabeça rolou pela escada, ele já havia iniciado suas orações. Caminhou alguns passos e sentiu, sob seus pés, as ondulações dos elos da corrente. Procurou um canto para se esconder enquanto os olhos se adaptavam à escuridão. Catherine sussurrou para as sombras. Aqui! Veio uma resposta, de um dos cantos. O padre se moveu até onde ela estava. A figura que os perseguia surgiu na porta. Padre! Chamou a figura que surgiu na porta. Padre! Temos que sair daqui. Venha! O padre hesitou. Esgueirou-se até o fundo do celeiro, junto com a menina. Na porta, conseguia ver apenas uma silhueta, mas não saberia dizer ao certo o que era. O espantalho levou as mãos à cabeça e puxou o rosto para baixo, removendo a máscara. Padre, não temos tempo. Pediu novamente,
olhando para os cantos escuros. No meio do celeiro, uma batida violenta veio debaixo do chão, erguendo as correntes. O padre entendeu que se tratava de um alçapão que estava acorrentado. Uma segunda batida mais forte veio sucedida por uma terceira. Ele está vindo. Padre, traga a menina e vamos fugir. O padre havia se convencido tarde demais. Uma quinta pancada na madeira fez com que o alçapão se quebrasse. Um braço surgiu do buraco e logo o outro. Aos poucos, outro espantalho foi surgindo, muito maior que o primeiro. Saiu do chão como se viesse do próprio inferno. Catherine deu um grito, assustada. O padre instintivamente cobriu a boca da menina, mas ele mesmo quase não se conteve. O espantalho se virou na direção deles, caminhando sem pressa, como uma aranha se esgueira até uma mosca presa na sua teia. O padre olhou para todos os lados e, sem saída, começou a rezar, abraçado na menina. Da porta, o homem veio correndo em direção a eles, jogando-se contra o espantalho. Os dois se engalfinharam na escuridão, enquanto o padre e Catherine correram em direção à rua. Quase na saída, viram o corpo do homem passar por eles, atirado com uma força sobre-humana. O espantalho estava de pé novamente e avançou para eles. O padre tentou puxar o homem caído para fechar a porta do celeiro, mas ele estava semiconsciente e era pesado demais. A 5 passos de distância, o espantalho lançou os braços em direção à menina e foi recebido com 2 tiros no meio do peito. A figura macabra cambaleou para trás e Lucas surgiu pela porta empunhando uma espingarda. Ele tentou recarregar a arma, mas o espantalho já havia se recuperado, agarrando o homem pela camisa e o atirando contra a parede. O padre e a menina estavam paralisados com medo. Padre, sangue nobre, coração, disse o homem deitado, estendendo-lhe uma faca. O padre pensou por um breve segundo, pegou a faca, passou a lâmina na mão e correu em direção ao espantalho que se encaminhava para finalizar Lucas. Ele ergueu a faca bem no alto, enterrando a lâmina nas costas do espantalho. Deu alguns passos hesitantes para trás e esperou para ver o que aconteceria. A criatura macabra se virou para ele, dando-lhe um tapa como quem afugenta um inseto. O homem de fé foi jogado contra a parede, a metros de distância e caiu imóvel. Entendendo que ele não oferecia mais perigo, o espantalho seguiu em para Lucas, que se levantava no fundo do celeiro. Catherine, percebendo a morte iminente do pai, deu alguns passos à frente, gritando contra o monstro. Deixa meu pai em paz. O espantalho parou seu passo e se virou em direção à menina, que, assustada, caiu no chão. Conforme ele avançava, ela recuava sentada, até bater de costas no homem que havia entregado a faca ao padre. Ele a acolheu nos braços, tentando protegê-la do espantalho. Quando a criatura se abaixou na direção dos dois, Catherine fechou os olhos e sentiu uma dor lancinante no braço esquerdo. Ela deu um grito e, quando abriu os olhos, viu o espantalho cambaleando para trás com uma faca enterrada no peito. Ele se contorcia enquanto uma fumaça negra serpenteava à sua volta. Emitiu vários gritos agudos até que, em uma explosão, ele arqueou as costas e toda sua alma negra escapou pela boca, saindo pela porta do celeiro em direção à noite. Catherine sentiu o corpo exausto e começou a fechar os olhos, perdendo os sentidos, mas em seu coração sabia que o terror daquela noite havia passado. Wendy e Catherine brincavam na sala com a família de 12 bonecos de sabugo de milho. A boneca de pano, que até fora deixada de lado, assistia a tudo sentada no sofá. Na cozinha, sua mãe e seu pai conversavam com o vizinho, que ganhou a amizade de Wendy quando chegou com um saco cheio de espigas. Como ninguém sabia disso? Perguntou Lucas incrédulo, tomando um gole de café. O espantalho acordava por uma noite a cada 10 anos, matando a todos que encontrava no caminho. Começou o homem. Ele foi amaldiçoado há muito tempo por uma bruxa. O meu bisavô a viu arrancando o coração do próprio pai. Caçou a bruxa por anos, até que conseguiu queimá-la em uma fogueira, mas a maldição continuou. Laura estava tão impressionada com a história, que até parou de bater a massa do bolo que estava fazendo. Então a missão foi passada de geração em geração. Meu pai conseguia manter todos afastados dessas terras. Até 30 anos atrás, disse o homem. O que aconteceu? Perguntou Laura. Uma família veio para cá. Um casal e 5 filhos. Meu pai os vigiava dia e noite, mas o espantalho acordou um dia antes do que ele esperava e acabou cumprindo sua sina.
Naquela noite, o casal e 3 crianças morreram, disse ele com pesar. Laura e Lucas abaixaram a cabeça, compadecidos da história. O homem deu um gole no café e prosseguiu como se sentisse a necessidade de contá-la para as pessoas. Os 2 irmãos mais velhos fugiram para o celeiro e ficaram encurralados. Quando o espantalho atacou, meu pai os protegeu, se atirando junto com o monstro para dentro do fogo. As chamas queimaram apenas a palha seca do chão, mas foi o suficiente para ele queimar quase todo o corpo. Pelo menos conseguiu trancar o desgraçado no alçapão. Então ele não morreu naquele dia? Perguntou Lucas. Não. O velho era forte. Durou mais 6 anos até que uma gripe forte o levou. O homem fez uma pausa, bebendo mais um gole do café. Eu cuidei ano após ano para que ninguém comprasse essa casa. Quanto ao espantalho, tentei queimar, cortar, destruir, de todas as formas. Nada funcionava. Lucas e Laura se olharam boquiabertos. Então resolvi manter as pessoas longe daqui. Há 3 anos uma família chegou a ficar uma noite na casa. Usei minha roupa de espantalho e consegui que fossem embora no outro dia pela manhã. Achei que funcionaria com vocês. Na primeira noite andei em volta da casa, mas o espantalho não despertou. Tentei assustá-los com o homem morto, mas tudo aconteceu tão rápido. Fiquei aliviado quando vi que estavam todos fugindo para a carroça, mas Catherine correu para o celeiro e achei que tudo estava perdido. Ele não me atacou, explicou Lucas à esposa. Pediu que eu pegasse a arma e deixasse vocês fugirem. Eu não sabia como matar o espantalho. Estudei todos os manuscritos que havia sobre bruxas, enchi minha casa com essas coisas medonhas. Até que achei o diário do meu avô nas coisas de meu pai. Havia uma única frase repetida diversas vezes: de década em década cumprirá sua missão, até que sangue nobre corra em seu coração. O sangue de uma criança, disse Lucas. Na verdade, achei que era do padre, por ser um homem religioso, confessou o homem. Espero que ele esteja bem, desejou Laura. Mas quando vi Catherine enfrentando a criatura para salvar o pai, não tive dúvidas. Fiquei feliz de ter dado certo. O homem terminou o café e se levantou da cadeira. Não vai almoçar conosco? Perguntou Lucas. Te devemos nossas vidas. Não. Obrigado. Recusou o homem. Estou indo embora daqui, já cumpri minha missão. Obrigada por salvar nossa família, disse Laura. Agora, eu vou atrás da minha família, disse o homem. Achei que eram só você e seu pai. Meu pai de verdade morreu aqui nessa casa há 30 anos. Lucas parecia confuso. Mas você disse que naquela noite morreram o casal e 3 crianças. Sim, confirmou o homem com lágrimas nos olhos. Meus 2 irmãos mais novos e o filho do homem que salvou meus irmãos e me criou. Eu corri para buscar ajuda e o menino corajoso mandou que eu fugisse até a casa, enquanto tentava enfrentar o espantalho, como fez sua filha. Fiz uma promessa de que não deixaria aquela casa até que a criatura dos infernos estivesse acabada. Agora estou livre para achar os meus irmãos. Laura e Lucas abraçaram o homem. Depois, ele cumprimentou as meninas, dando um abraço afetuoso em cada uma delas. Laura enrolou em um pano um pedaço de pão caseiro e algumas frutas para que ele pudesse comer na viagem. Saíram para a varanda, e o homem deu um último olhar para o bosque e para a casa do homem que cumpriu o papel de ser seu pai. Adeus, Lucas. Adeus, Laura, ele cumprimentou o casal. Adeus, meninas. Wendy sorria para ele e Catherine acenou com a mão. Espere, lembrou Laura. Qual é o seu nome? O homem que já havia descido as escadas levando a trouxa de pano nas costas, parou por um momento, se virou e sorriu para eles. É Ed. Ed atravessou o cercado e seguiu pela estrada, partindo em busca de sua família. Fim do livro. Contribua com o canal para que possamos continuar produzindo audiolivros. Doe em livepix.gg/eaudiolivro.